Quando nós não duvidamos daquilo que Deus é capaz de fazer, nós temos uma vida de adoração ao Senhor. Você vai dizer assim, glória a Deus por tudo. Está chovendo, está calor, está frio. Você vai dizer, glória a Deus por quê? Porque você crê que o Senhor é contigo. Mateus capítulo 28, aleluia. E nós vamos estar lendo do versículo 16 ao 20 e nós vamos trazer esse contexto, aleluia, glória a Deus, para nossas vidas e conectar nas regiões espirituais e trazer sobre nós aquilo que Deus quer para nós. Aleluia. Uau, glória a Deus. Então vamos lá. Mateus 28, versículo 16 diz assim: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Amém? Vamos assim continuar nessa dimensão e conhecimento da graça. Entendemos que nesse período Jesus aqui, ele já havia ressurgido entre os mortos. Ele estava por 40 dias ensinando os seus discípulos. Eu gostaria que você imaginasse o cenário comigo. Amém? Vocês topam? Então imagina Jesus sendo levado, crucificado, a escuridão, um terremoto. Como estava aquele momento de extrema tensão. Havia uma tensão muito grande naquele lugar. Algo inédito tinha acontecido. Estava todo mundo assustado, todo mundo pressionado. Inclusive os seus discípulos, que foram por 3 anos e um pouco mais instruídos, estavam sob aquela intensa pressão. E eles não conseguiam discernir muito a voz de Deus. E então Jesus aparece para eles na estrada de Emaús e de outras formas e começa a estimulá-lo novamente a cumprir aquilo que Jesus já havia ensinado. O que nós aprendemos com essa introdução? Aprendemos que no momento de tensão, momento de pressão, confunde o nosso pensamento. Momento de coisas assim inusitadas, traz a gente reflexões, aflitos, faz a gente ficar meio perplexo, sem saber o que fazer. Assim estavam os seus discípulos, os 11. Os 11 discípulos estavam meio atordoados com aquela situação. Pergunte para o irmão que está ao seu lado e fala assim, irmão, você já ficou meio atordoado com algumas situações? Qual foi a resposta dele? Nunca? Acredito que não. Todos nós ficamos meio atordoados com algumas situações. Não é verdade? Graças a Deus que elas são passageiras. Graças a Deus que elas vêm, nos aperfeiçoa e depois vai embora. E Jesus, eu quero deixar aqui, nesse versículo, uma coisa muito legal. Que ele faz menção que Jesus havia ensinado a ele o caminho, indicado o caminho. Falou assim, eu indiquei o caminho para ir para a Galiléia. Ou seja, a gente quando praticamos, quando lemos a Bíblia, quando sabemos e temos comunhão com o Espírito Santo, a gente tem a indicação do caminho. Aqui ensina como uma mãe deve ser. Aqui ensina como um pai deve ser, como um amigo, como quem quer que seja. Ela ensina como você deve ser, como você deve se comportar, e ela te indica um caminho. Muitas das vezes a gente pensa que esse caminho indicado por Cristo é somente a salvação. Não, é muito mais do que a salvação. É uma comunhão diária com Deus que nós temos que atribuir. Você já parou para pensar pela sua manhã, nas suas orações e devoções e falar assim, Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para mim hoje?
qual é o caminho que o Senhor quer me levar? O Senhor me indica um caminho? Dificilmente a gente faz esse tipo de oração. Mas você quer ver como é que é engraçado? A gente sempre fica pedindo a Deus para Ele indicar a nós um emprego, para Ele indicar a nós um cônjuge, para Ele indicar as coisas que são terrenas. Mas esquecemos que nós, muitas das vezes, somos mais do que espiritual, ou precisamos ser mais espirituais do que terrenos. O ideal é ser equilibrado. Ao mesmo tanto que somos espirituais, também somos naturais. Para quê? Para que a manifestação do poder de Deus esteja viva dentro de nós. Amém? Então, eu peço que você faça assim comigo nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, me indica o caminho todas as manhãs. Amém? Então, todos os dias, o Senhor te indicará um caminho, uma rota para ser seguida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dando continuidade. Ao versículo 17 diz assim, ó: quando eles viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, ele tem um caminho. Às vezes a gente é bombardeado por versículos muito bons e às vezes tornamos meio que religioso e falamos deste versículo, mas não colocamos ele em prática. Então eu disser para você assim: Jesus é o caminho, a verdade e a... Você conhecia este versículo? Conhecia? Sim, todos nós conhecemos. Mas quantos nós praticamos? Praticamos que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se Ele é o meu caminho, todos os dias eu tenho que estar face a face com Ele. Eu não posso desviar para a direita ou para a esquerda, eu tenho que estar centrado nele. Outra coisa, eu tenho que praticar a sua justiça, que é a verdade. Ele não, o caminho, a verdade e a vida. Então, eu tenho a prática da justiça, que são os deveres, e eu cumpro com os meus deveres. Então, logo que vem, a vida. Quando nós cumprimos com nossos deveres, vem um resultado daquilo. E é importante, muito importante, nós sermos chamados por Deus, amém? Como filhos de um pai, assim, sabe, grandioso, e termos as responsabilidades de filho. Eu vim para cá e quem ficou tomando conta da igreja lá foi minha filha. E ela trouxe uma palavra, e aí a discípula dela escreveu no grupo que nós temos lá, e ela estava falando assim sobre quando os filhos obedecem ao pai, mediante a Cristo, nisso há alegria. Foi esse o contexto da mensagem que ela trouxe. E quando eu li aquilo, eu falei assim: uau, como eu fiquei alegre, como que eu fiquei feliz. Amém? Não é verdade? Amados, fala assim: como filho, eu preciso alegrar o coração do meu pai e de minha mãe também, e do meu irmão e de todos. Por quê? Porque a vida de Cristo em você e a vida em abundância. E você já viu Jesus com relatório ruim? Jesus sempre apregoou boas novas. Jesus sempre trouxe boas novas, né? Embora hoje nós temos um contexto totalmente fora, não é verdade? As reportagens, tudo arremessa à destruição, tudo arremessa, e não tem jeito, e tá difícil, e as coisas estão assim, e o governo, e isso, e aquilo, não é assim? Mas Cristo apregava boas novas. Por quê? Porque ele não vivia diante da circunstância humana, mas sim diante daquilo que Deus representava a ele. Por isso que ele é considerado o maior homem de esperança na terra. Em meu coração muita esperança. Sabe por quê? Porque Cristo mora nele.
Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas falam que essa geração é alfa, a geração alfa, sem a Z, é a alfa. A geração, dizem muitos, essa geração está perdida, essa geração não tem jeito, essa geração vai ser a pior. Eu digo, não, essa geração vai ser a melhor. Sabe por quê? Porque nós vamos imprimir nela uma graça tão boa, tão violenta de Deus, que elas vão vivenciar um Deus vivo, que elas vão propagar muito mais do que eu e você junto. Por que eu acredito nisso? O meu coração tem a esperança de Cristo e a palavra de Deus que fala que aqueles que vêm após a nós farão obras maiores. Ele disse isso para os seus discípulos, ele diz isso ao tempo todo. Se você pegar o contexto bíblico, fala que os filhos irão mais longe do que os pais. Então eu não posso aceitar isso nunca, eu não posso aceitar isso. Ainda que um momento de pressão, de caos, que as circunstâncias me arremessam a acreditar nisso. Eu não acredito nisso, eu prefiro acreditar na Bíblia. Porque se eu acredito na Bíblia, eu acredito que os meus filhos vão ser excelentes filhos. Amém? Talvez há muitas mães que perderam a esperança com seus filhos. Mas você tem autoridade sobre eles para dizer que os seus filhos vão ser excelentes filhos. Amém? Glória a Deus. E aqui nesse versículo eu quero atentar para duas coisas. A Bíblia fala assim que alguns duvidaram. Qual é a intenção de Satanás? É colocar dúvida em teu coração. Uma vez que a dúvida está em sua vida, você não consegue fazer muita coisa. Você está dividido. Mas uma vez que você tem a clareza, você fala, eu vou. Tem gente que tem dúvida até de botar roupa, né? Aí vai lá, escolhe lá, eu vou de vermelho, eu vou de preto, eu vou de azul, eu vou de amarelo. Daqui a pouco ela não vai com nenhuma daquelas, vai com branco. Não é assim? Agora, se a ocasião é essa, ela vai criar uma expectativa, então ela vai colocar aquilo que ela determinou. Amém? E aí ela vai vestir e ela vai se sentir bem. Por quê? Porque ela está decidida. A indecisões em nossas vidas traz grandes aflitos e constrangimento. Quando nós somos decididos, nós somos focados. E se somos focados, nós temos, a certeza naquilo que fazemos. E isso traz satisfação. Isso traz alegria. Amém? É claro que para ser assim precisa do desempenho. O que é o desempenho? É a prática antes. Como as meninas apresentaram aqui essa peça, como as dançaram, o louvor e tudo mais. O que houve antes? A prática. Antes houve o quê? A devoção de ensaiar, a dedicação de orar, de buscar. Aí depois eles vieram e trouxeram. Agora faça isso de última hora. O que acontece? Não acontece. Amém? Fica meio fora do lugar. Olhe para a pessoa que está falando assim, desafio você a praticar tudo que você lê. Amém? Então, quando nós fazemos assim, praticamos tudo que nós lemos, então nós temos a intrepidez. A glória de Deus está sobre nós para manifestar o reino de Deus de justiça. Diga assim, não deixa a dúvida entrar em teu coração. Agora, aqueles que não duvidaram de Cristo, o que eles fizeram? Eles adoraram a Deus. Quando nós não duvidamos daquilo que Deus é capaz de fazer, nós temos uma vida de adoração ao Senhor. Sabe o que é uma vida de adoração? Você sai de manhã, está o seu pneu furado. Aí você fala, glória a Deus, porque só furou o pneu do meu carro, porque eu tenho carro. Você entendeu?
Quem não tem não passa por isso, não é verdade? Você vai dizer assim, glória a Deus por tudo. Está chovendo, está calor, está frio. Você vai dizer, glória a Deus por quê? Porque você crê que o Senhor é contigo. Então a sua vida se torna uma vida de gratidão. Adoração tem a ver com gratidão. Uma pessoa ingrata, ela não consegue adorar a Deus. Mas quando ela tem um coração grato, ela adora. Por isso que diz que uma das maiores expressões de adoração é a oferta que lançamos ao Senhor. E isso é uma grande verdade. Por quê? Porque é um momento que endurece o nosso coração, é nessa área. Mas se nós temos um coração voltado a Deus, nós ofertamos com maior alegria. Porque há uma adoração nisso. Há uma adoração no Senhor. Amém? Então nós entendemos que Cristo tem um caminho para nós. Aleluia. Entendemos que não podemos duvidar. Aleluia. E entendemos que temos que adorar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Agora, vamos ler o versículo 18. Diz assim, ó, chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado poder no céu e na terra. Vamos entender o que ele está querendo dizer? É-me dado poder no céu e na terra. Duas autoridades é entregada à sua vida quando você entrega a sua vida a Jesus. Uma é espiritual e a outra é física, a outra é na terra. Você entende isso? Então, tem coisas espirituais que você tem autoridade sobre ela para repreender, para expulsar, para fazer o que for preciso. E você também tem a autoridade física para declarar aquilo que a tua fé tem por compreensão. Então, que o maligno tramar contra a sua vida, você tem a autoridade para te repreender e falar, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. E você tem a autoridade para restituir aquilo que ele feriu. Você compreendeu? Amém? Glória a Deus. Então fala assim, eu tenho autoridade no Senhor para repreender a intenção do maligno e para refazer aquilo que ele destruiu. Amém? Autoridade no nome do Senhor Jesus, amado. Quando nós vamos orar por cura, nós devemos orar e também orar pelo físico. Quando nós vamos orar por libertação, nós também temos que orar para tirar as intenções nas regiões espirituais e também temos que trazer a identidade de Cristo na vida da pessoa para que ela então possa ser liberta por inteiro. Entendeu que são duas coisas que vão andar sempre juntas, sempre paralelas? Então tem coisas que não adianta nós ficarmos orando, se não tiver ação. Aliás, a oração ela tem a ver com a palavra e ação. Então, a autoridade no reino dos céus e a autoridade física. Muitas das vezes nós, como pais, devemos exercer a autoridade que foi nos dada para que os nossos filhos não se percam. E isso está muito extinto nos dias de hoje. Os pais parecem que não mandam mais nos filhos. Os filhos de 4 anos decidem a hora que o pai tem que pegar no celular dele. O celular é do pai, mas o filho que decide, porque o filho fica o dia todo com o celular. Então, às vezes, nós temos que ter uma autoridade. Falar, você tem tanto tempo para isso. Eu eduquei 3 filhos e eu colocava limite para eles. Você pode ir até aqui. Daqui você não pode passar. Por quê? Porque eu vou exercer minha autoridade de pai sobre você. Amém? E hoje eu colho o resultado disso. Então, tem um filho de 25, 19 e uma de 16. Todos eles, graças a Deus, são tementes a Deus e têm me dado grandes alegrias. Uma delas está até fazendo faculdade na USP de letras. E ela decidiu fazer uma grade de hebraico. Amém? A outra toca bateria, está lá. Por quê? Por causa que Deus, primeiro lugar, mas eu não me ausentei das responsabilidades.
Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não se ausente das responsabilidades que Deus coloca sobre suas mãos. Não se ausente. Porque se nós se ausentar dessas responsabilidades, nós não vamos colher os frutos. E não adianta a gente culpar a igreja, ou o pastor, culpar quem quer que seja. A responsabilidade era nossa e nós não podemos transferir. Amém? Mas uma vez que nós cumprimos, nós colhemos muitos frutos disso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E eu creio que o Senhor tem feito nesta casa uma geração de filhos que não se ausenta das responsabilidades do Pai. Aleluia! O versículo 19 diz assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos em todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Jesus ele não está apenas falando para ter seguidores, mas está falando de uma comunhão, está falando de um relacionamento de decisão, porque quando nós somos batizados, há uma compreensão no estudo de batismo de uma renúncia. Ninguém é batizado assim: você quer ser batizado hoje? Não. Você tem um estudo. As pessoas vão falar: eu quero ser batizado. Então você vai ali aprender o que é o batismo. E uma das coisas que mais é mencionada sobre o batismo é que o velho homem morre e que se inicia uma nova vida. O que nós estamos querendo dizer sobre uma renúncia? Então, você vai renunciar, vai perder a sua vida para achar a vida em Cristo. Então, está falando o quê? De um relacionamento, de uma vida para com o Senhor, de uma devoção para o Senhor. Então, é muito mais. Fala assim, ó: ser discípulo é muito mais do que ser seguidor. É pertencer. Amém? E então, ele fala para que nós vamos a todos os lugares e ensinamos a 3 coisas. Uma, a ter relacionamento com o Pai. Outra, com o Filho. E a terceira, com o Espírito Santo. Uma com o Pai, para quê? Para que entendemos a palavra de Deus, compreendemos qual é o seu propósito. Você sabia que tem muitas pessoas que não sabem qual é o propósito de vida? Precisa conhecer o Pai. Que Deus não te criou sem nenhum propósito. Deus não te fez por fazer. Deus te fez para realizar um propósito com a sua vida. E quando você se relaciona com Ele, você vai saber qual é o propósito que Ele tem com você. Depois, com o Filho. Por quê? Porque pelo Filho se conhece o Pai. Então, quando eu me relaciono com o Filho, eu passo a conhecer o Pai para que Ele possa realizar o propósito que Ele colocou em meu coração. E pelo Espírito, por quê? Pelo Espírito manifesta a presença do Pai. É pelo Espírito que eu sou convencido, é pelo Espírito que as obras do Pai são manifestas na terra. Eu preciso entender essas 3 coisas da Bíblia, quando é o Pai falando, quando é o Filho e quando é o Espírito. E aí então eu manifesto na conformidade dos 3. Eu vou ter, primeiro, clareza; segundo, propriedade em Cristo; e terceiro, a manifestação de Deus. Precisamos disso, sim ou não? Fala: muito, muito. E o versículo 20 diz assim, ó: ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação. O que é o resumo de tudo? Ele define a obedecer. Obedecer. Obedecer para que você possa viver as promessas de Deus. Quando eu obedeço ao Senhor, Ele vai prosperar minha vida. Quando eu obedeço ao Senhor, Ele vai me dar saúde. Quando eu obedeço ao Senhor, Ele vai cuidar da minha casa, dos meus filhos. Ele vai cuidar de tudo que eu tenho. Se eu não obedecer ao Senhor, Ele tem misericórdia de mim e não me mata, não me fulmina, mas eu não desfruto como deveria.
Você entende? Mas quando eu obedeço, eu desfruto da totalidade da graça de Deus. E é isso que eu quero falar com vocês e orar com vocês. Que nós possamos nos tornar obedientes ao extremo ao nosso Senhor Jesus, para desfrutar de toda a promessa que Ele tem para nós. Amém? Eu sei que Deus é bondoso e misericordioso. Eu sei. Mas eu sei que há muito mais além disso. Há uma vida, há muito mais. Há um esplendor da glória de Deus. Assim como o Filho venceu aquela cruz, Ele espera que nós venhamos vencer os dias atuais. E não importa o cenário, não importa as circunstâncias, Ele realizará em nós o que Ele propôs. Amém? Glória a Deus.